Olá, Silvia. Hoje foi bem mais fácil, hein? Foi, com Ainda certeza. bem, ainda bem que nossos amigos aqui, ó, do Instagram na semana passada nos avisaram. Eu nunca ia saber disso. Nunca ia descobrir. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Evandro, tá? Sou diretor da Elétricos. Elétricos é uma empresa focada em soluções de infraestrutura para recarga de veículos elétricos. E a gente atua aí na parte de consultoria, projeto, instalação, venda de carregadores, comissionamento, tá? E a gente está fazendo aí, tocando um projeto novo chamado Papo Elétricos, para trazer aí mais o assunto de mobilidade para todos os nossos clientes, nossos visitantes, quem segue nosso perfil, está sendo bem legal. Esse projeto nasceu pelo sucesso que foi a Semana da Mobilidade Elétrica, né? Então, aquela semana que estava todo mundo meio perdido, assustado ainda com o tal do coronavírus, Covid-19, a gente decidiu fazer um evento online. A gente fez lives todos os dias da semana, então de segunda até sexta, e foi muito legal a participação de vocês. Teve lives aí que bateram mais de 1.000 pessoas assistindo, teve live que bateu 2.000 pessoas assistindo, então assim, e isso nos motivou a fazer o Papo Elétricos, tá? Como que funciona? Toda segunda e quarta-feira a gente traz um convidado. Hoje a gente vai falar com a Silvia, ela que é experiência pura no segmento automobilístico, a gente já vai entrar nesse detalhe. E tem uma boa notícia, os vídeos da Semana da Mobilidade Elétrica já foram editados e entre hoje e amanhã estarão no nosso canal no YouTube, tá? E eu passo o link para vocês aqui no Instagram. A gente tem um canal no Telegram também, para quem quiser ficar sempre por dentro. A gente passa bastante conteúdo lá e faço as boas-vindas à Silvia. Silvia, muito obrigado por aceitar o convite. Foi muito legal, né? A nossa live segunda-feira. A primeira que eu fiz, estava até assustado, assim, meio tímido, mas gerou muita repercussão. Aquela sua frase de o futuro da mobilidade vão ser os carros autônomos, elétricos, compartilhados e conectados, o pessoal ficou efervescido. E aí, por isso, a gente chamou você mais uma vez aqui, dessa vez no projeto Papo Elétrico. Então, Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Para quem não a conhece, peço que você se apresente, né? E muito obrigado pela participação. Tá bom, obrigada, Evandro. Boa noite a todos. Estou vendo vários nomes conhecidos aqui se conectando tá, também. Um beijo a todos e a todas. Bom, meu nome é Silvia, eu sou responsável dentro da Renault pelos veículos elétricos e também pelos novos serviços, pelas novas mobilidades, que é um segmento novo aí que as montadoras estão encarando e a Renault também. E eu estou liderando essa área dentro da Renault da mobilidade sustentável. Bom, eu fui a responsável em 2013, 2012, fui responsável pela vinda dos veículos elétricos aqui, pelo início da comercialização dos veículos elétricos no Brasil. E hoje a gente já conta com mais de 300 veículos elétricos rodando aqui no Brasil e a Renault é líder de vendas, líder de veículos 100% elétricos no país. Eu também sou diretora da ABVE. A ABVE ela é a Associação Brasileira dos Veículos Elétricos e ali tem várias pastas, né? E eu estou ali junto com a Adalberto, com a Nissan, com a parte dos veículos elétricos. É um prazer estar falando aqui com vocês. Oh, muito obrigado, pessoal. Enchem a tela de coraçãozinho aí para a gente receber a Silvia, então, que vai ser uma live muito legal, tá? Peço também aí que a gente ajude aí a compartilhar essa live. De repente tem gente que não estava sabendo ou não segue nosso perfil. Faz o seguinte, clica no aviãozinho aí embaixo, ó, e manda para quem vocês acharem que não pode perder essa live hoje com o tema Tendências de Mobilidade. Carros autônomos, elétricos, compartilhados e conectados, tá bom? Olha, muito coraçãozinho na tela aqui, viu, Silvia? A galera tá gostando. Bom, então é isso, pessoal. E aí, para começar então a nossa live, o nosso tema, né, do dia. Silvia, hoje, como a Renault está posicionada, vamos falar um pouco de lá fora, né? Como a Renault está posicionada lá na França, lá na Europa, em relação a essa nova tecnologia dos carros compartilhados, carros autônomos, conectados, como que você vê esse movimento lá fora hoje? Olha, vou falar aqui uma visão antes da pandemia, né? Porque agora, depois que
aconteceu esse fato aqui inesperado, né, com todo mundo, a gente vai certamente ter uma nova forma de encarar as coisas, um novo normal, como todo mundo tem falado. Mas antes de tudo isso acontecer, a Renault ela estava posicionada com veículos, como eu disse, conectados, elétricos, autônomos e compartilhados. Essa é a nossa estratégia, a nossa visão de futuro da mobilidade. Autônomo por quê? Porque o veículo autônomo, a principal função da criação dessa tecnologia é basicamente a proteção do ser humano, a segurança no trânsito. Você sabe, Evandro, que mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados pela uma má condução do ser humano, ou seja, por uma decisão errada, uma imprudência, uma imperícia. Ou seja, se a gente consegue tirar o ser humano um pouco desse controle do veículo, a gente com certeza vai ter uma melhor segurança. E o que acontece é que a mobilidade ela está ligada, com certeza, a essas três noções, né, de veículo elétrico, conectado e autônomo. O veículo elétrico está bem ligado à questão da poluição. Veja só, a poluição hoje em São Paulo, eu trouxe um dado aqui numa outra live, em São Paulo morrem mais pessoas ligadas a problemas respiratórios do que acidente de trânsito. Acidente de trânsito já é uma causa bem complicada, né, dentro do país, mas as doenças ligadas respiratórias é muito maior. Então, o veículo elétrico ele também tem essa resposta. Agora, com certeza, se você tiver veículos elétricos e veículos autônomos dentro de uma cidade, você vai ter poucos acidentes, vamos dizer assim, mas você não vai se mover ou não vai ter muita poluição, mas o congestionamento continua. Então, o terceiro pilar, que é a questão da conectividade, ela está ligada nisso, para que a gente possa fluir melhor dentro das cidades. Então, um carro que está conectado com, por exemplo, semáforos, a cidade como um todo, e além disso, ela está conectada com as pessoas. E aí você consegue, então, tomar uma decisão a respeito da tua solução de mobilidade. Outra coisa que é bem interessante também, que está ligada ao compartilhado. E aí até interessante, porque algumas montadoras e alguns CEOs, e mesmo dentro de casa a gente refletiu sobre isso. Será que o futuro tudo vai ser compartilhado de fato? A mobilidade? Então a gente via assim claramente algumas montadoras indo para o lado assim do veículo que ele vai ser tão pessoal, tão seu, que você não vai querer compartilhar. Ele vai ser como um celular que hoje você não compartilha. Então um nível de personalizável, né? Um veículo tão seu que você não vai querer compartilhar. Por outro lado, alguns acreditam que a questão da posse ela vai diminuir bastante e as pessoas vão querer cada vez mais compartilhar veículos. Então, em relação a isso, né, nós até lançamos recentemente, eu acho que do salão do ano de 2018, um modelo que nós demos o nome de Symbios. Ele é o máximo, porque além dele ser um veículo que tem os 5 níveis de autonomia, ou seja, o veículo ele chega ao nível 5, que é aquele nível que você desconecta completamente do carro, o carro vira uma pequena sala e você consegue se mover com ele. Esse é o nosso exemplo, né, de veículo que é extremamente personalizado. Ele entra dentro da sua casa, da sua sala, porque ele é 100% elétrico, e você consegue, com isso, abastecer, por exemplo, sua própria casa com a bateria do carro, que é um sistema que a gente conhece bidirecional. Que legal! Ele já é um V2Home, então. É isso aí. Eu acho, Silvia, isso aí é uma coisa que... Vê como que é, né? A gente está sempre aprendendo. E quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu preciso estudar, que eu não sei nada. Eu sempre vi o carro autônomo, e aí quem tinha essa visão igual eu, dá um joinha para saber que eu não estou sozinho, tá?
mas eu sempre vi o carro autônomo como conforto, como é, algo assim, poxa, eu não vou precisar me preocupar com a direção, eu vou poder de repente dormir, vou poder ler um livro, vou poder ganhar aquelas horas que geralmente eu perco dirigindo. Nunca tinha pensado no lado da segurança. E faz E muito sentido. E faz muito sentido o que você falou. sim, sim, é uma questão bem importante essa questão do veículo autônomo. A nossa estratégia como montadora, como aliança, na verdade, né? Renault, Nissan, Mitsubishi, a nossa estratégia, ela é zero emissão e zero mortes por causa dessa tecnologia, né? Então, tudo está contribuindo para que a gente consiga viver melhor dentro das cidades, viver melhor com o veículo. E de fato, né, Evandro, se você for pensar, hoje a gente anda dentro de um carro, eu demoro uma hora para ir para o trabalho, quase uma hora para ir trabalhar, e eu fico ali dirigindo o meu carro, que cabe 5 pessoas, com um porta-mala gigantesco, estou sozinha dentro dele. Será que está certo isso? Né? Então, hoje eu não posso ver um celular porque eu estou dirigindo o carro. Com um veículo autônomo, certamente eu teria muito mais tempo, muito mais condições de fazer outras coisas, né? De usar, vamos dizer assim, melhor o meu tempo do que eu gosto de dirigir, mas de fato ficar parada num trânsito não é nada legal. Então, Exatamente. veículo basicamente tem essa função, veículo autônomo, para trazer muito mais segurança na direção e, com certeza, trazer um conforto para a família, para o motorista. Mas Meu, simplificar é a segurança. que interessante. É uma coisa que foi uma novidade para mim. Assim, eu nunca tinha tido essa visão de segurança. Sempre foi no conforto, na comodidade, de poder fazer outras coisas. Assim, até, por exemplo, aqui em São Paulo a gente sofre muito com o trânsito. Quem é de São Paulo e está assistindo aí sabe do que eu estou falando. Uma Marginal Tietê, uma Marginal Pinheiro, 5h30, 6h30 da tarde. É coisa que para você andar 10 quilômetros você demora uma hora. Então, Verdade. assim, é um absurdo. E isso influencia demais na vida das pessoas. Por exemplo, uma das decisões que eu tive de sair da ABB foi essa, porque eu todo dia e de volta ficava pelo menos 4 horas no trânsito. E aí com um filho pequeno, pô, eu quero ficar mais com meu filho, não quero ficar no trânsito. E aí uma das decisões foi essa. Então, assim, o trânsito de fato, ele atrapalha e ele influencia muito no estilo de vida das pessoas. E a segurança também, porque se a gente tem menos acidentes, a gente também tem menos trânsito, porque o acidente também contribui com o trânsito, fora toda a perda de vidas, né, que é extremamente importante, é uma coisa que se discutiu muito essas semanas, né? Acho que é um dos assuntos do momento. Não importa se é uma, se é 100 ou se é 1000. Uma vida ela é importante para uma família, para um pai, para um filho. Então, assim, se a gente pode fazer alguma coisa para diminuir uma morte, essa coisa vai ser muito bem-vinda. E aí, Você, só um continuando nesse assunto. pouco, Pode desculpa te falar. cortar, mas tem um outro ponto bem importante também sobre o veículo autônomo, que é a questão da inclusão. O que acontece? O veículo autônomo, como ele. Veja, a tecnologia do veículo autônomo ela engloba 5 níveis de autonomia que nós chamamos, né? O nível 1 e o nível 2, a gente até tem exemplos aqui no Brasil que são os veículos que já têm um certo grau de autonomia, por exemplo, estacionar sozinho, né? Tem, alguns veículos têm essa tecnologia. Você tem um nível 3, que é o nível, por exemplo, que a gente chama hands-off, ou seja, você pode tirar a mão do volante, mas você ainda está sentado no carro, você ainda está dirigindo e pode a qualquer momento ter que tomar a direção. Depois você Seria tem, a função do autopilot, mais ou exatamente, menos? você pode tirar a mão do volante, entendeu? Mas esse é um pouquinho mais avançado, talvez, que o autopilot, se eu não me engano, o que você está se referindo. Depois, o quarto nível a gente chama de eyes off, ou seja, você além de tirar as mãos do volante, você ainda pode, por exemplo, não olhar. Você pode estar lendo um livro, pode ver o celular e o carro está ali sendo conduzido pelo robô. Mas
o último nível de autonomia a gente chama de mind off, ou seja, desliga a sua atenção com relação ao carro e ele assume completamente a condução do veículo. E aí, nesse caso, é aquele nível onde você, inclusive, os veículos eles se transformam numa grande sala de estar, e aí você segue a tua viagem, você pode dormir e tudo mais. Então, imagine um veículo autônomo compartilhado, por exemplo, onde você tem uma pessoa cadeirante que pode acessar o veículo. Você tem uma pessoa cega, por exemplo, que pode entrar nesse carro e ser conduzida pelo robô. Então, pessoas com dificuldades, né, de locomoção são também um público super legal, super potencial para essa tecnologia, e é a mobilidade que inclui as pessoas, que é uma coisa que eu acredito muito e acredito que as cidades elas vão cada vez mais precisar incluir todas as pessoas na sua mobilidade. É uma função também do veículo autônomo, né? Nossa, que interessante, vai muito além do conforto. Vivendo e aprendendo. Pessoal, quem gostou dessa história, dá um coraçãozinho aí, porque eu mesmo fiquei. Não sei se é culpa da quarentena, mas eu ando bem emotivo, assim. Então, qualquer filme de cachorro eu tô chorando. Mas, meu, é uma coisa muito importante, assim, quando a gente fala em inclusão e bom saber desse lado. Vou até dar uma olhada depois, começar a ler um pouquinho mais para esse lado da inclusão e da segurança, porque gostei bastante. Pessoal, vamos dar coraçãozinho para a Silvia, que tá muito legal essa live. Vamos ajudar. Quando vocês dão coraçãozinho, vocês não só mostram que estão gostando do assunto, como você também ajuda a impactar a vida de outras pessoas. Como? Porque essa live ela tem um alcance maior. Então, se você está gostando, clica no aviãozinho, indica para os amigos, mandem coração, que isso ajuda a gente, tá bom? Bom, continuando. Teve uma pergunta interessante aqui que eu vou fazer daqui a pouco, mas falando agora um pouco também de carros compartilhados. A gente viu então que os carros autônomos vão impactar as vidas das pessoas na inclusão, para pessoas com alguma deficiência aqui em condições num carro a combustão, num carro tradicional, talvez não conseguissem uma inclusão tão eficiente. A gente falou de segurança, falou de conforto. E o carro compartilhado, o que ele traz para a gente? O que ele vai impactar e mudar? Veja, Evandro, um carro compartilhado, na verdade, ele deixa de ser um produto em si, porque é o mesmo carro, né? É o carro que a gente conhece hoje. E aí você coloca, então, um serviço agregado. E essa é a grande revolução agora, no momento que está acontecendo com praticamente todas as montadoras, né? Algumas mudanças comportamentais na forma como as pessoas estão vendo, né? Por exemplo, uma tendência muito grande, segundo as pesquisas, das pessoas tomarem a decisão de não possuir as coisas e sim ter acesso a elas, sobretudo com bens mais caros, né, como um carro, por exemplo. Mas isso vai desde... Esses tempos eu conheci uma startup chamada Tem Açúcar. Achei o máximo. Ela é aí de São Paulo. Eles colocam num aplicativo... Você coloca num aplicativo tudo que você tem em casa e poderia, por exemplo, compartilhar, como um aspirador, uma VAP, alguma coisa. E aí você consegue trocar ou emprestar ou mesmo alugar dentro do seu condomínio, dentro do seu bairro. E aí você não precisa ter alguma coisa, você tem um acesso àquilo. Esse é um comportamento das pessoas que está muito ligado à questão econômica, né? Tudo está ficando muito mais caro, as pessoas elas estão ganhando menos, então tem a ver com uma questão comportamental econômica, mas também tem a ver com uma questão de recursos do planeta, né? A gente acaba comprando coisas, possuindo coisas e às vezes a gente nem usa. E o planeta, então, começa a ficar sobrecarregado. Nesse sentido, o que tem acontecido é uma mudança comportamental. Ligado a isso, ligado a essa mudança das pessoas, vem as cidades com questões importantes ligadas à mobilidade, ligadas a como que você se
desloca de um ponto A para um ponto B, mas, sobretudo, quanto tempo você leva para fazer isso. Então, veja que a questão do compartilhado, ela até não tem tanto a ver com o veículo elétrico em si. Mas um carro compartilhado, ele tira veículos privados da rua. A pessoa acaba utilizando o transporte, fazendo uma espécie de intermodalidade, modalidade, porque ela vem da casa dela talvez com o ônibus. No centro, é o que tem acontecido, por exemplo, em Madrid, eles fecharam o centro da cidade, não pode entrar com o seu carro se ele não for elétrico. Então, os serviços de compartilhamento acabaram tomando conta dessa região. Hoje tem mais de 7 mil veículos compartilhados dentro da região do centro de Madrid e acaba surgindo um novo serviço, né? Uma nova opção. Então, o cliente vem da casa dele, o cidadão vem da casa dele de ônibus, de metrô, depois ele chega no centro, usa o veículo elétrico para resolver as coisas, acaba deixando o veículo em qualquer lugar e vai depois para sua casa. Tem uma facilidade. Então, juntando a mudança do comportamento das pessoas, mais a necessidade das cidades em termos de congestionamento, de melhoria da qualidade de vida, surgiu. Então, essa não é recente, né? Isso porque eu estava vendo um vídeo de 1917, em Paris, já existiam veículos compartilhados. Obviamente, não era fácil como é hoje, mas já existiam. Os veículos compartilhados não são de agora. A questão é que o contexto mudou. O contexto agora é um contexto digital. A transformação digital colocou tudo na palma da nossa mão. Então, com esse celular, você consegue ter acesso a muita coisa e esse produto pode vir até você. Então, o contexto mudando trouxe essa possibilidade dos serviços. E isso é uma coisa que as montadoras não sabem fazer. A gente sabe fazer carro, a gente não sabe fazer serviço, né? Não é o nosso métier. Então, por isso, eu digo que a mobilidade está causando uma revolução dentro do nosso negócio. Além disso, a gente sempre trabalhou de uma forma muito vertical dentro de uma montadora, né? A gente tem os nossos fornecedores, a nossa fábrica, as nossas concessionárias e também até o nosso próprio banco. Isso falando né, de montadoras de um modo geral. Quando você fala de mobilidade, você tem um ecossistema muito maior. No campo da montadora ou dos carros, a gente fala normalmente com o governo federal. São os órgãos e as instituições que aprovam, que validam e homologam os nossos produtos. Quando você fala de mobilidade, a indústria da mobilidade ela é local, ela é da comunidade. Então, uma solução que está dando certo aqui em Curitiba, ela pode talvez não dar certo lá em Fortaleza. Porque quando você fala de serviços de mobilidade, importa a necessidade de cada região. Então, por exemplo, falar com o governo federal, no caso da mobilidade, não tem tanta relevância como falar com a prefeitura da cidade. Ou se você vai falar com um condomínio, com a gestão de um condomínio, por exemplo. Então, todas essas mudanças que estão acontecendo nesse momento com o setor automotivo, elas estão causando uma evolução na forma que a gente trabalha. E, além disso, através de um aplicativo hoje, você consegue, instalando uma caixinha no carro, você consegue compartilhar um veículo, abrir o carro e fazer ele dar partida, inclusive, se precisar, e consegue usar esse veículo pelo tempo que você quiser. A diferença entre um serviço de mobilidade e uma locadora, por exemplo, está ligada basicamente no tempo do uso. Um car sharing, um veículo compartilhado como o uso da Bip Bip, que você conhece aí em São Paulo, eles normalmente são alugados por minuto, 15 minutos, meia hora, uma hora, um dia, vamos dizer, no máximo. Mas uma locadora, você acaba tendo uma locação com muito mais tempo, com muito mais duração. Essa, basicamente, é a diferença entre um serviço de car sharing e uma locadora. O tempo, a duração da viagem e da utilização do serviço. Então, eu conheci entrei nesse momento
da revolução dos serviços. E em 2017 nós trouxemos aqui para o Brasil um aplicativo que a Renault desenvolveu, chamado Renault Mobility, e começamos a fazer um teste dentro da nossa casa aqui, dos funcionários da Renault. E o ano passado nós tínhamos 10 carros apenas, e o ano passado a gente colocou em todos os nossos veículos. Então a gente tinha um pequeno pool de veículos aqui dentro da Renault. Sabe esses carros que a gente usa para fazer uma viagem para o fornecedor, visitar o concessionário? Nós pegamos esses carros, colocamos eles dentro de um modelo compartilhado. Antes, a gente demorava quase 2 dias para conseguir pegar um carro emprestado dessa frota. E além disso, durante o final de semana, os carros ficavam parados. Então, o que nós fizemos? Colocando eles no modelo do serviço de mobilidade, que pode ser feito dentro da Renault, mas também pode ser feito dentro de uma cidade, nós conseguimos melhorar a taxa de utilização e, com isso, Evandro, a gente conseguiu diminuir a quantidade de veículos. Você não precisa de tantos veículos, né? Eu falei para você que um carro compartilhado tira de 8 a 15 veículos das ruas, né? Numa cidade. Dentro de uma fábrica também, você reduz a sua frota, você não precisa de tanto carro. E, além disso, você consegue melhorar a rentabilidade do negócio colocando os veículos para serem, por exemplo, alugados à noite e no final de semana pelo aplicativo com o teu cartão de crédito. Então, veja, para a gente era um centro de custo essa quantidade de veículos parada e sendo usada só para fins profissionais. Agora, com a gestão da mobilidade, a gente, além de diminuir a frota, a gente ainda otimizou ela, podendo alugar os veículos no final de semana. E aí, com isso, você traz, com certeza, um benefício e uma vantagem para o funcionário e tudo mais. Então, esse modelo a gente já conseguiu testar, já é um sucesso aqui dentro da fábrica. E agora a nossa ideia é colocar isso em outras empresas e também em outras cidades. Madrid, hoje, é o nosso caso de sucesso. A gente tem um car sharing lá chamado Zit, que vai ser lançado em Paris também. Bom, ele estava preparado para ser lançado agora antes da pandemia. A gente vai revisar aí a data de lançamento, mas o Zit, ele tem um modelo muito legal do carro compartilhado, que é o modelo que a gente chama free floating, que é o estilo da bike da Yellow, do patinete, que você pega em qualquer lugar e devolve em qualquer lugar. Então, esse modelo de free floating é um modelo que exige, inclusive, muito mais tecnologia, precisão dentro do aplicativo, porque você precisa saber exatamente onde o veículo está, mas ao mesmo tempo, e também te dá muito mais flexibilidade, né? Porque dentro de uma região você pode pegar o carro e resolver a tua vida e deixar ele onde você quiser. Diferente do outro modelo, que é o baseado nas estações, como, por exemplo, é o modelo da Bip Bip, você pode pegar o carro numa estação, devolver em outra estação, mas você não pode deixar em qualquer lugar da rua. Ele tira um pouquinho da flexibilidade, mas ao mesmo tempo te dá um pouco mais de segurança, né? Porque você está sempre vendo aquele veículo ali, você pode reservar com uma antecedência, e isso traz uma certa tranquilidade, inclusive para você se desfazer, talvez, do seu carro privado. Eu cada vez mais tenho visto pessoas assim, classe média, alta, que tinha 2 veículos em casa e agora eles têm tomado a decisão, por exemplo, de ficar apenas com um carro e utilizar outras soluções de mobilidade, né? Patinete, as bikes, o carro compartilhado, que tem o próprio Uber, que é um serviço, né, com motorista, que você pode utilizar também nas cidades. Tudo isso com esse objetivo de melhorar o trânsito dentro das cidades. Legal, interessante. Eu ia te fazer justamente essa pergunta. Você comentou de dois modos de car sharing. O free float e o que você tem que devolver em alguma base não precisa ser a mesma. E tem também um modelo que é o que você precisa devolver na mesma base, né? Como que chama esse modelo?
Só para agregar a informação. Sim, basicamente são 4 os principais modelos de car sharing hoje em operação. Então, começando do que dá menos flexibilidade para o cliente, mas ele é mais fácil de ser gerenciado pelo operador. Então, começando pelo mais simples, é esse baseado em estação ou Station Based Round Trip. Ou seja, você pega e devolve no mesmo, pega numa base e devolve na mesma base. Esse é o modelo mais simples e um modelo menos flexível para o cliente, mais fácil de gerenciar. Segundo é esse que a gente falou agora, que é o Station Based, mas ele é one way, ou seja, você pega num lugar e devolve em outra estação. Na estação, mas pode ser em outra. Esse já exige um pouquinho mais de gestão, porque imagina, por exemplo, se forem veículos elétricos e você que vende os carregadores, como que você estima a quantidade de vagas e eletropostos em cada estação, né? Você, por exemplo, vai lançar um car sharing com 50 veículos, cada estação com 10, por exemplo, e se todo mundo for para a estação número 2, né? Você tem que ter essa estatística, esse estudo de fluxos para que você consiga estimar e não deixar o cliente na mão. Então, esse é o segundo modelo. O terceiro modelo é esse do free floating, que dentro de uma região permitida e definida, você consegue deixar o teu veículo em qualquer lugar, pega em qualquer lugar e devolve em qualquer lugar dentro de uma região. É o mais fácil para ser usado pelo cliente, mas ele exige uma gestão muito grande. O que nós fazemos em Madrid? Nós temos uma equipe de jockeys. São pessoas que manobram os carros durante o dia. O aplicativo, ele está conectado, o algoritmo, a inteligência dentro do aplicativo, ela está conectada com todo mundo que baixou o carro, baixou o aplicativo para alugar um carro. Ele procurou, abriu o aplicativo para ver onde tem um carro perto dele, ele olha e vê que não tem nenhum carro ali. Então tem uma demanda, mas não existem veículos próximos. O que acontece? Toda essa informação volta para a operação do car sharing e ele manda então esses meninos, esses jockeys, que levam os veículos para os locais com mais alta demanda. Então isso exige, imagina só, uma gestão bem, bem importante e também um custo maior, né? Porque você tem pessoas ali colocando os veículos nos lugares certos. De manhã pode ser um local e à tarde os veículos deveriam estar em outro local. E por último, o quarto modelo de compartilhamento é o modelo chamado de peer-to-peer, ou de particular para particular. Esse modelo é um modelo onde o nosso carro, o carro privado, o carro seu, é disponibilizado por um aplicativo para que outra pessoa utilize naquela faixa de tempo que você determina. Esse modelo é um modelo que responde o seguinte: nós temos hoje 90% do tempo o nosso carro está parado. Então, se você tem um carro e você não for um Uber ou não for um representante aí comercial, o teu carro está parado 90%. Como otimizar esse tempo parado? Como transformar e rentabilizar esse tempo parado? E através do aluguel. Então, com todas as garantias, com tudo mais. Hoje no Brasil, quem está fazendo isso é a MUBI, já em várias cidades. Então, são basicamente esses 4 tipos hoje de car sharing que existem. O 1, o 2 e o 3, eles são operados por uma empresa. E o último é o próprio carro, né? O próprio particular que oferece o veículo e faz toda a gestão de chave e tudo mais. No modelo 1, 2 e 3, o carro abre sozinho, né, com o celular e também libera a partida e ignição com o celular. Elétrico ou não. Não necessariamente elétrico, ele pode ser um veículo de combustão. Não sei se eu expliquei direitinho, se alguém tem mais alguma dúvida.
Bom, vamos ver pelos corações. Pessoal, a Silvia explicou direitinho? Alguém está com alguma dúvida? Pode mandar aí. Bom, muito interessante. Só complementando, a BIP BIP opera no sistema de que você pode deixar em qualquer estação aqui em São Paulo. Lá em São José dos Campos é o free float. Então, dentro de um raio, o pessoal pode deixar onde quiser. E aí tem os jockeys lá que levam, trazem o carro para os pontos mais demandados. Bem legal. Aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta nesse tema ainda de car sharing, que é eu não sei se é Diogo, se é da Iogo, mas que é quais os desafios para fazer um sistema de car sharing ser lucrativo? Essa é uma pergunta interessante, porque ninguém vive por filantropia, né? A BIP BIP não existe por filantropia. Os programas de car sharing da Renault lá fora também não são filantropia. Então, de alguma forma, a conta precisa se pagar. Quais são os desafios? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, na verdade, o serviço também de Uber, ele é um serviço muito barato aqui no Brasil, né? O custo para você andar com Uber em determinadas distâncias, ele acaba sendo para o car sharing, né, uma desvantagem. Mas hoje eu diria o seguinte: para você fazer um serviço de car sharing funcionar, você precisa trabalhar com parcerias. Então tá aqui o Zeno, por exemplo, que é da Copel, né? Você chega numa cidade e você precisa fazer as boas alianças e as boas parcerias. Esse é outro desafio da mobilidade, do mundo da mobilidade, diferente do mundo do carro. Então, na mobilidade, você precisa fazer parcerias para funcionar as coisas, né? Lembra que eu falei que no mundo do carro você tem menos atores? No mundo da mobilidade, você tem cidades, você tem as operadoras de energia elétrica. Normalmente a gente fala de veículos elétricos, né? Tem um caso de amor entre o veículo elétrico e a mobilidade, né? Porque você tem uma facilidade muito grande com o veículo elétrico para as estações, para o carregamento, e uma gestão até um pouco complicada ou menos fácil com o combustível, cartão de combustível, pega com o veículo com o tanque vazio, tem que levar e tal. Então, quando você está falando de mobilidade, do mundo da mobilidade, a questão de parcerias, que não era tão forte lá no carro, agora se torna muito importante. Então, a cidade, por exemplo, Curitiba, ela tem um estacionamento gratuito para veículos elétricos, né? O STAR, a gente chama de STAR, estacionamento das ruas público, ele é gratuito para veículos elétricos. Quando você fala, por exemplo, de utilizar os veículos como um vetor de publicidade, talvez, por exemplo, né? Marcas que querem atrelar a sua marca à solução de mobilidade que melhora a cidade, que colocam soluções sustentáveis na rua. Então, eu acredito que para que você consiga rentabilizar um negócio de car sharing numa cidade, porque se você começa pequeno, nesse modelo do car sharing free floating, você tem que começar grande. E as pessoas, elas não vão andar 15 minutos para conseguir pegar um carro. Elas têm que sair da onde elas estão, por exemplo, desceram do prédio para ir, tá? Tem que ir o carro ali na frente. Senão, ela vai buscar uma outra solução. Então, no modelo free floating, é uma condição que você comece grande. Nós vamos começar com mais de 300 veículos elétricos em Paris. Dentro de uma Quantos? região... Desculpa. 300. Depois, a gente vai cada vez mais. Porque você precisa começar grande no modelo free floating. Naquele modelo, que é o modelo baseado em estações, esse você pode começar com 10 carros, pode começar com 5 carros, porque o carro está ali paradinho na estação,
você vai descobrir ele no momento que você quiser, só tem naquela estação. Então, para rentabilizar um serviço de free floating, por exemplo, imagina 200 veículos, por exemplo, a um valor aí de 140 mil reais, por exemplo, um carro elétrico, 150 mil, ou seja, você precisa cobrar um valor por minuto, tem que ser um valor por minuto vantajoso, porque senão ele escolhe outra solução de mobilidade, um patinete, o Uber, o transporte público. Então, para rentabilizar, fazer essa equação, a gente só consegue isso com as parcerias. Interessante. Eu acho que é uma tendência. A gente vai conversar, pessoal, para quem quiser entrar mais no que está acontecendo de car sharing, quiser entender o que está sendo feito, como que estão os desafios, quarta-feira a gente vai conversar com o Fábio, da Bip Bip, e aí ele vai expor, assim, na prática, e aí, como está sendo? Quais as dores de cabeça? O que está... Alguma coisa improvável que você nunca imaginou e aconteceu com o carro. Então a gente vai bater um papo bem legal, tá? E na semana que vem, a gente vai conversar com o Bortotti, que é Head de Facilities e Frota na Enel. Então, ele vai trazer justamente, eles têm alguns projetos de eletrificação da frota, e eu acho que é esse tipo de parceria que vai propiciar aí, né, as empresas de car sharing, de aluguel de carros elétricos, ter uma rentabilidade melhor, né? Porque só o preço do carro, enquanto ficar, se depender muito só de pessoa física hoje, é um mercado de um nicho muito pequeno, né? Infelizmente, com o jeito que está o dólar, o jeito que está o euro. Então, assim, isso prejudica muito a questão de pessoa física. E eu acho que essa parte de pessoa jurídica talvez seja um bom caminho aí no curto prazo. Tem uma pergunta interessante do Wagner, lá da Federal de Santa Maria, que é no caso de car sharing livre, que o usuário deixa em qualquer lugar, como que fica a gestão de recarga para esse serviço? Que aí, no caso, são os jockeys, né? Mas como que vocês veem? Além de você só ter as pessoas que vão trazer os carros para carregar, lá fora vocês veem que os clientes também gostam de deixar o carro numa estação de recarga? Como que é? A nossa experiência lá de Madrid, por exemplo, se o cliente pegar o carro que está com a bateria baixa, tudo isso é gerenciado pelo admin, pelo aplicativo e pela operação, né? Então, tá com a bateria baixa e o cliente deixou num local onde tem um eletroposto, tem um posto de carregamento, ele ganha um desconto, ele ganha uma redução na tarifa dele. Então, isso tudo para incentivar, obviamente, mas não é obrigatório, você pode deixar o veículo onde você quiser, e aí quem se ocupa dessa gestão da carga são os jockeys, e estrategicamente nós temos os QGs, as oficinas, os locais de abastecimento e também de manutenção que a gente tem. E eu vi agora, alguns colegas voltaram da China antes da pandemia, e eles já estão desenvolvendo lá um pequeno robô que que faz a carga do veículo elétrico, com um pequeno robô autônomo que você comanda, pede ele pelo aplicativo e ele leva. Olha, é uma boa ideia para elétricos, hein, Evandro? Esse pequeno Vamos robô trabalhar. leva a bateria, ele tem uma pequena bateria e ele consegue então fazer uma carga de emergência ali para os veículos elétricos em alguma região. Então acho que também pode acontecer isso de ter uma carga assim descentralizada para veículos de compartilhamento. Um grande desafio são os jockeys hoje. Eles são cruciais e essenciais para o negócio no modelo free floating. Interessante. E acho que é importante destacar, né, embora a gente não falou a palavra assim muitas vezes conectados, mas isso tudo depende dos carros estarem aí na nuvem, né? A todo tempo você monitorando, saber onde está, qual é o status da bateria. Provavelmente também, dependendo, você começar a ter câmeras dentro do carro para monitorar o estado do carro, se não tem algum vandalismo, alguma coisa. Então, assim, tudo isso vem também ao encontro dos carros conectados, né, Silvia? É verdade. Isso
Essa é a, é uma condição para que o veículo compartilhado funcione, mesmo que ele seja autônomo, né? O veículo compartilhado autônomo, que é o nosso modelo chamado EasyGo, se escreve EZ, tracinho Go, para quem quiser aí pesquisar no Google, é a nossa solução de mobilidade autônoma, elétrica, conectada e compartilhada. Então, é uma condição para que você tenha o veículo compartilhado, que ele seja conectado. Com a Até cidade. mesmo. Desculpa, Silvia, repete que eu fui falar e aí sua voz acabou sumindo. Não, conectado, né, com a cidade e com as pessoas, né? Porque depois a gente pode entrar num outro mundo que é isso mesmo, Fábio, é o EasyGo. Depois a gente pode entrar num outro mundo que é o mundo da internet das coisas da cidade conectada com as coisas, né? Com os veículos. E aí, nesse ponto, a casa conectada, por exemplo, com o carro, e nesse ponto você pode ter uma melhoria do funcionamento da cidade, melhoria do trânsito da cidade, através das informações que o carro manda para a cidade, que o ônibus manda, as bikes, os pedestres através dos seus celulares. Então, tudo isso é uma possibilidade, uma condição do veículo conectado. Meu, muito legal. É o famoso Smart Cities, né? E eu vi um vídeo até que, inclusive, que os carros vão se conversar. Então, é carro conversando com carro. Inclusive, parte da segurança, que depois que você comentou naquela semana, eu fui atrás, né? E aí eu vi carros se conversando e também como diminuir o acidente com isso, meu, muito interessante. Tem uma pergunta do Ivan que eu acho bem pertinente, que é: a Renault tem algum estudo de vida útil desses carros autônomos, compartilhados, elétricos? Como que vocês, porque hoje é uma novidade, como que vocês estimam uma vida útil de algo que é muito novo, muito Olha, embrionário? na verdade, o carro autônomo, né, que é dirigido por um robô, a gente ainda está fazendo alguns testes, né? Ele ainda não está sendo vendido em escala. Ele é uma nível 5, né, da mobilidade. Ele é uma solução que ainda já está em testes, mas ele depende de regulamentações, de homologações muito importantes e que ainda não estão prontas, nem no Brasil e muito menos na Europa ou nos Estados Unidos. Mas, quando a gente fala de tempo de vida, por exemplo, de uma bateria, o que é a novidade de um carro elétrico? É a bateria, basicamente, né? Porque o motor é um motor simples e o resto, o carro todo, ele está igual o nosso carro normal. Então, basicamente, é a bateria, e ela representa uma boa parte do preço de um carro, uma parte bem importante. E tem muita gente que me pergunta, né, sobre a duração de uma bateria, o tempo de vida de uma bateria. E aí, o que a gente sempre fala é o seguinte: o veículo ele tem uma duração, um tempo de vida de 8 a 10 anos da bateria. E com esse tempo de vida, ele reduz. Não é que a bateria, depois de 8 anos, ela não funciona mais, ela vai para o lixo. Não. Primeiro, que ela não pode ir para o lixo. Segundo, que ela tem uma redução na sua autonomia, que pode não servir mais para um carro. Você precisa da bateria, precisa da autonomia para utilizar o veículo, mas ela pode ser útil para outras soluções, né? Para outros usos da bateria, como no brakes, como utilização em construção civil, como, por exemplo, pilhas, né? Armazenamento de energias sustentáveis, por exemplo. Então, o veículo elétrico, ele tem um tempo de vida normalmente baseado na bateria, né? Não, porque você tem
uma redução de componentes, obviamente, porque o motor é elétrico, mas muitas das outras os itens de desgaste do carro são iguais a um carro a combustão, né? Você tem que trocar a pastilha de freio, você tem que trocar os itens que desgastam, mas a parte ali do powertrain, ela tem uma duração baseada na bateria. Que é de Legal. Essa parte de degradação de bateria, pessoal, esqueçam o que a gente está acostumado com o celular, tá? Não é bem assim. Então, as baterias são refrigeradas, algumas a ar, outras a líquidos. E isso faz com que você tenha uma durabilidade muito maior. E o principal é o seguinte, eu já li alguns estudos e você vê aí carros com 4, 5, 6 anos com 15% de bateria, com 15% de degradação, 10%. O que isso significa? Se você comprou um carro com autonomia de 300 km, daqui 5 anos, 6 anos, claro, se você tiver os cuidados que tem que ter de não deixar exposto ao sol, não deixar em lugar muito frio, que no Brasil não é o caso, não carregar sempre em recargas DC, porque isso realmente degrada a bateria, significa que depois de 5, 6 anos, em vez de 300 km, você vai ter lá 270, 260. E parte dessas baterias você não vai precisar trocar totalmente, você troca as células. Então a gente vai ter aí oficinas especialistas, né, nessa parte de manutenção. E um outro ponto que é muito legal frisar é que, assim, se a gente pega, por exemplo, Silvio, eu vou te pôr na parede, mas se você não souber, não tem problema. Hoje, mais ou menos, qual que é, entre aspas, a vida útil de uma bateria do Zoe? Eu sei de alguns carros que são mais ou menos 4.000 ciclos. Eu não sei se o do Zoe também segue essa linha. Se você não souber, não tem problema. A gente assume que é 4.000 só para fazer a conta. A gente tem uma durabilidade. Como as baterias são bem semelhantes, a maioria dos veículos elétricos hoje utilizam essa bateria de íons de lítio, né, que é o mesmo da Renault, que é o mesmo dos nossos celulares. Essa conta aí desses ciclos, ela vale também, mas a gente pode checar depois essa informação. Não tem problema nenhum. Então, vamos supor que sejam 4.000 ciclos também. Pessoal, se a gente considerar que o Zoe faça aí, na média, 250 km por ciclo, significa que a gente está falando de 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. Que carro a combustão hoje que dura 1 milhão de quilômetros? Né? Então, muita gente tem medo das baterias, bateria, mas na teoria, a bateria vai durar muito mais que o carro. Né? Essa segunda vida que a gente pode dar para as baterias, para mim é uma grande sacada. A gente tem feito estudos aí com vários consórcios europeus. Aqui no Brasil, eu sei que tem várias empresas que se preocupam com isso, que querem utilizar esse conhecimento para a gente poder dar um fôlego, né, e utilizar essas baterias aí para outros fins. A gente está com carros aqui rodando desde 2012, né, como eu falei para você. A gente começa agora a ver degradação das baterias. E isso, porque é normal mesmo, é assim que acontece, mas elas podem ainda ser usadas para... A gente fez um projeto, ou conhecemos, né, um projeto da Itaipu, que pegou várias baterias e colocou dentro de um container e levou para o meio da selva amazônica. Então lá você tinha o exército com necessidades, né, de energia, tinha um motor a diesel que gerava energia para eles. Então tinha que vir um barco, depois eles tinham que carregar o diesel até o local. Os painéis fotovoltaicos ficam em cima do container. Ele armazena durante o dia a energia da bateria e depois à noite eles conseguem utilizar essa energia lá com baterias. Eu não sei se eles utilizaram baterias de segunda vida, mas pode ser uma solução, com certeza, para esse nível de bateria, para esse tipo de uso. Perfeito. Nosso tempo está acabando. Quer ver? Temos 3 minutos. Então, o Thiago fez uma pergunta interessante. O Thiago, eu acho, a gente vai conversar com ele ainda. É muito legal porque ele trabalha como Uber e ele tem um carro elétrico. Então, ele trabalha com o Uber elétrico, tá? Então, a gente vai conversar com ele depois para ele contar a experiência de como é ser Uber com carro elétrico, o que ele vê de vantagem, desvantagem. Thiagão, já manda um joinha aí.
E ele fez uma pergunta interessante. A Renault tem planos de ter carros por assinatura aqui no Brasil? Olha, essa também é uma tendência que a gente tem visto do setor da mobilidade, né? De colocar de novo o veículo como um acesso, né? E não como a posse. Então, a Renault não se posicionou a respeito disso, mas é verdade, é uma tendência do setor automotivo trabalhar com essa locação, com essa locação a longo prazo, que algumas locadoras já fazem, né? Já trabalham com assinaturas aí de veículos. É uma tendência da mobilidade, né? Eu, como entendo desse assunto, conheço um pouco do assunto da mobilidade do Brasil e do mundo, tenho conhecendo esse assunto, vejo que é uma tendência mesmo desse trabalho. Meu, muito obrigado, foi muito legal. Acho que é assim, eu vou mudar o nome do projeto. As segundas eu vou fazer Papo com a Silvia. E pronto, toda segunda-feira a gente vem aqui e conversa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Como eu sei que o Instagram vai me derrubar daqui a pouquinho, Silvia, dá um joinha. Pessoal, tirem um print da tela, marquem a Elétricos aí no perfil de vocês no Stories, tá? Quem não teve pergunta respondida, desculpa, eu vi que passou um monte aqui, mas não dá para acompanhar todas. Então, mande a pergunta para a gente no direct, que a gente vai responder todas. Mas pode mandar, se vocês não mandarem, eu não consigo responder. Travou? Ih, pessoal, não vai dar tempo. Silvia, muito obrigado. Foi sensacional. Foi muito boa. Agradeço você, tá? E eu vou ter que desligar, infelizmente. Tchau, gente. Obrigada, valeu. Um beijo bem grande para todos. Se cuidem. Tchau, pessoal. E esse foi o Papo Elétricos com a Silvia. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.